Você sente, não sente? Aquela sensação de estar sempre fazendo muito e recebendo pouco, de se doar inteira, mas ser vista pela metade, de carregar sozinha o peso de vínculos desequilibrados, onde o ego masculino fala alto e o seu silêncio é confundido com fraqueza. É como se você estivesse presa em um ciclo invisível, onde atrai sempre o mesmo tipo de homem, ausente, confuso, emocionalmente inacessível. E talvez ninguém tenha te contado ainda, mas isso não é azar. É sincronicidade pedindo consciência. Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Há uma parte sua, a sombra, que tem governado suas escolhas afetivas. Complexos antigos, feridas não integradas, expectativas herdadas. Tudo isso criando um campo vibracional que atrai não o amor que você deseja, mas o padrão que você repete. E enquanto você busca respostas fora, o verdadeiro reencontro acontece dentro. Existe uma frequência em você que magnetiza ou repele conexões. Existe uma presença sua que pode abrir portais de cura ou perpetuar vínculos de dor. A forma como você se enxerga, a energia que você sustenta, os arquétipos que você ativa, tudo isso comunica. Antes mesmo de qualquer palavra, o seu campo já diz ao outro como ele pode te tratar. E enquanto você não resgata sua ânima, essa força feminina intuitiva, sensível e poderosa, continuará tentando fazer dar certo com homens que não estão prontos para te ver. Você vai conseguir, minha querida, não porque precise lutar ou provar algo, mas porque quando uma mulher retorna à sua essência, nada pode impedir o florescer daquilo que é verdadeiro. O amor que você deseja já existe, e ele começa vibrando em você. Confie no processo, honre cada passo. E lembre-se, quando você muda sua frequência, o mundo ao redor responde com sincronicidade. Se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se aqui no canal. Esse espaço é seu, um templo de sabedoria, cura e reencontro com a sua luz. Deixe seu like para que essa energia alcance outras mulheres que também estão despertando. Estamos juntas nessa jornada, e o melhor ainda está por vir. O primeiro movimento dessa jornada começa quando você percebe que algo em sua vida amorosa não está quebrado, está repetindo padrões, encontros semelhantes, ausências familiares. Jung chamava isso de compulsão à repetição. Um sinal claro de que o inconsciente está tentando falar, mas ainda não foi escutado. Nada disso acontece por acaso, e sentir esse incômodo já é o início da consciência. Talvez você tenha aprendido a amar se adaptando, diminuindo sua presença para caber no outro. Talvez tenha confundido esforço com amor, silêncio com maturidade, espera com profundidade, e assim, sem perceber, foi se afastando da própria alma. Quando a mulher se afasta de si, ela passa a chamar homens que também estão afastados de si mesmos. O ego masculino, quando não integrado, teme profundidade emocional. Ele se protege com distância, racionalizações e controle. E quanto mais você tenta alcançá-lo com explicações, mais ele se retrai. Isso não é rejeição pessoal. É um encontro entre duas sombras que ainda não foram iluminadas. Jung ensinava que aquilo que mais nos fere no outro costuma ser um espelho do que ainda não acolhemos em nós. Por isso, os vínculos não conscientes doem tanto. Eles não vêm para confortar o ego, mas para despertar a alma. E o despertar raramente é suave. É aqui que algo começa a mudar. Porque quando você para de perguntar por que ele é assim e começa a perguntar o que isso desperta em mim, a narrativa se transforma. A mulher que pergunta para dentro inicia, mesmo sem saber, o processo de individuação.
No segundo movimento, você começa a perceber que o amor não é apenas um encontro entre duas pessoas, mas entre dois mundos internos, e que toda relação íntima é, antes de tudo, um campo simbólico. Nele, arquétipos antigos se manifestam: o amante ferido, o pai ausente, a menina que espera ser escolhida. A ânima, essa força feminina profunda descrita por Jung, não se revela quando você corre atrás, explica demais ou tenta sustentar sozinha o vínculo. Ela emerge no silêncio consciente, na presença enraizada, na mulher que se habita por inteiro. E isso muda tudo. Quando você se desconecta da ânima, passa a negociar seu valor. Quando retorna a ela, passa a irradiá-lo. Essa mudança não é comportamental apenas, é vibracional. O campo muda antes da palavra e o outro sente antes de entender. Muitas mulheres tentam curar relações sem antes curar o vínculo consigo mesmas. Mas o inconsciente não responde a esforço. Ele responde à verdade. E a verdade é sentida, não explicada. É por isso que algumas presenças transformam sem falar. Nesse ponto da jornada, algo se reorganiza dentro de você. Você começa a perceber que não precisa ser escolhida quando está inteira. A inteireza, por si só, já é um chamado poderoso. No terceiro movimento, a sombra pede passagem. Aquela parte sua que aprendeu a se calar para não perder, a ceder para não ser abandonada, a se adaptar para ser amada. A sombra não é inimiga. É memória emocional não integrada. Quando ignorada, ela dirige sua vida de forma silenciosa. Quando acolhida, se transforma em força. Jung não falava em eliminar a sombra, mas em integrá-la. E integrar é olhar sem julgamento, com coragem e compaixão. Talvez doa reconhecer que você se abandonou algumas vezes, que ficou onde não havia reciprocidade, que confundiu intensidade com amor. Mas essa dor não vem para te punir, vem para te devolver a si. O inconsciente feminino é profundo como um oceano. Quando respeitado, ele guia. Quando reprimido, ele grita através de relações caóticas. Cada vínculo frustrado foi, na verdade, um pedido da alma por reconexão. E ao reconhecer isso, você não se culpa, você desperta, e o despertar muda a rota inteira da sua história. No quarto movimento, algo sutil acontece. Você para de reagir e começa a observar. Para de se explicar e começa a sentir. Essa pausa é sagrada. É nela que a alquimia emocional acontece. O ego masculino percebe quando a mulher já não está mais disponível para jogos inconscientes. Não porque ela se endureceu, mas porque se enraizou. A presença firme é mais poderosa do que qualquer tentativa de convencimento. Jung dizia que o encontro verdadeiro só acontece quando dois indivíduos estão em processo de individuação. Antes disso, são apenas necessidades tentando se encontrar. E necessidades, quando frustradas, se transformam em dor. Você começa a entender que não é sobre fazer alguém ficar, é sobre tornar-se alguém que não se abandona. Essa mudança não faz barulho, mas reorganiza o campo inteiro. E é aqui que muitos vínculos se dissolvem. Não por perda, mas por desalinhamento. O que não ressoa mais, naturalmente se afasta. No quinto movimento, nasce uma nova percepção de amor. Um amor que não exige autoanulação. Um amor que reconhece limites como sinais de maturidade emocional. Um amor que começa dentro. Você sente menos ansiedade, menos urgência, menos necessidade de validação. Não porque deixou de desejar, mas porque deixou de se perder no desejo. O centro foi restaurado. A mulher centrada não persegue, não manipula, não se diminui. Ela permite. E permitir é um ato profundo de confiança na própria energia. Esse estado interno cria um campo vibracional diferente. Nele, apenas quem está disposto à presença consegue permanecer. O resto se dissolve sem conflito. Entramos agora em um ponto mais profundo,
onde a transformação já não é apenas compreendida, ela é sentida no corpo, no ritmo da respiração, na forma como você passa a ocupar o espaço. No sexto movimento, você percebe que a verdadeira mudança não acontece quando o outro muda, mas quando você deixa de vibrar a partir da carência. O inconsciente entende esse deslocamento como um sinal claro de maturidade psíquica. Há algo silencioso que se reorganiza quando você não responde mais a partir da ferida. O antigo impulso de explicar, insistir ou provar começa a perder força. No lugar surge uma presença calma, quase magnética. Jung diria que esse é o momento em que o ego deixa de governar sozinho e passa a escutar o self, essa instância mais ampla e sábia da psique. Você começa a notar que alguns homens se afastam sem explicação. Outros se aproximam com mais cuidado. Isso não é punição nem recompensa, é ressonância. O campo vibracional sempre responde àquilo que está ativo em você, não ao que você deseja conscientemente. A mulher que acessa esse estado não está fria nem distante. Ela está inteira. E a inteireza assusta quem ainda vive fragmentado. Por isso, nem todos conseguem permanecer quando você deixa de implorar por migalhas emocionais. Nesse estágio, você entende algo essencial. Amor não é intensidade descontrolada, é profundidade sustentada. E profundidade exige presença, não performance. No sétimo movimento, você começa a reconhecer os arquétipos em ação. Percebe quando o arquétipo do Salvador tenta assumir o controle, quando a amante ferida pede validação, quando a menina interior busca segurança no outro. Esse reconhecimento não gera culpa, gera lucidez. A lucidez é libertadora porque devolve escolha. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. Escolhe ficar, escolher ir, escolher silenciar, escolher falar. E cada escolha nasce de um lugar mais consciente, menos automático. Jung afirmava que a liberdade real surge quando nos tornamos conscientes das forças que nos governam. Enquanto inconscientes, chamamos destino, quando conscientes, chamamos caminho, e você começa, finalmente, a trilhar o seu. Esse novo olhar muda a forma como você se relaciona com o tempo. Não há mais pressa em definir, nem medo de perder. O amor deixa de ser uma urgência e se torna um espaço possível. Um espaço que só permanece aberto se houver reciprocidade emocional. Você sente, talvez pela primeira vez, que não precisa convencer ninguém a ficar. Quem reconhece sua presença, permanece por escolha. Quem não reconhece, segue outro caminho. E isso já não dói como antes. No oitavo movimento, a jornada se aprofunda ainda mais. Você percebe que o amor consciente não começa no encontro com o outro, mas no diálogo interno que você sustenta consigo mesma. A forma como você se escuta define a forma como será escutada. A sombra, agora mais integrada, já não sabota silenciosamente suas escolhas. Ela se transforma em intuição refinada. Você sente quando algo não está alinhado, mesmo que tudo pareça perfeito na superfície, e você confia nesse sentir. O ego masculino, quando encontra uma mulher nesse estado, é convidado a amadurecer ou se retirar. Não há confronto. Há verdade. E a verdade, quando encarnada, não precisa ser anunciada. Você começa a entender que relacionamentos são caminhos de individuação compartilhada. Quando apenas um cresce, o vínculo adoece. Quando ambos crescem, o vínculo se transforma em espaço sagrado. E é aqui que a narrativa pausa novamente, porque ainda há algo mais à frente. Algo que não deve ser revelado antes da hora. Algo que exige presença total para ser integrado. E assim, ao chegar aqui, algo em você já não é mais o mesmo. Não porque aprendeu algo novo apenas, mas porque lembrou de algo antigo. Uma verdade silenciosa que sempre esteve aí, aguardando o momento em que você estivesse pronta para escutar.
A jornada que percorremos não foi sobre o outro, mas sobre o retorno ao seu centro, onde a alma deixa de pedir permissão para existir e passa a ocupar o próprio espaço com presença. Você percebe agora que cada encontro, cada dor e cada repetição foram mestres disfarçados. Nada foi desperdício. Tudo foi linguagem simbólica do inconsciente, empurrando você, passo a passo, em direção à individuação. Quando a mulher se reconhece inteira, ela já não implora por amor. Ela se torna um campo onde o amor consciente pode pousar, se quiser permanecer. Talvez o maior ensinamento seja este: o vínculo mais profundo que você terá na vida é com você mesma. Quando essa relação se cura, o mundo externo se reorganiza. A sombra deixa de governar no escuro. Os arquétipos se alinham e a ânima volta a respirar livremente. O amor, então, deixa de ser uma busca ansiosa e se transforma em um encontro possível entre duas presenças despertas. Leve essa consciência com você. Observe suas escolhas, seus silêncios, suas reações. Pergunte-se, com honestidade, de onde estou me movendo agora? Do medo ou da verdade? Porque a vida sempre responde a essa pergunta, mesmo quando você não a formula em palavras. E quando você escolhe a verdade, algo maior escolhe você também. Se esse vídeo ressoou com a sua alma, permaneça nesse espaço. Curta, compartilhe, escreva nos comentários o que despertou em você e inscreva-se no canal como quem entra em um círculo sagrado de consciência. Aqui, cada encontro é uma sincronicidade. E talvez, apenas talvez, não tenha sido por acaso que você chegou até aqui.